Então, qual é o papel da família na sua vida? Samuel, família é tudo, né? A família é o que importa. O que a fé e a espiritualidade, ela mais te ensina nas relações? Olha, eu acho que o que eu mais aprendo sempre, eu já tive várias experiências na vida que me mostraram que a fé segura a onda da gente muito. O que você mais deseja que as pessoas sintam com o seu trabalho e com as relações que você estabelece? Olha, cada projeto, eu falo que cada projeto é único, Sim. E eu acho o seguinte, a pessoa, a minha proposta é sempre que o cliente more na casa dele. Então, a casa do Samuel é diferente da casa da Maria Helena. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Domcast, um lugar para voltar ao essencial, um espaço de encontros autênticos para falarmos sobre identidade, dom e propósito, sobre quem somos além do ofício. Aqui nós acreditamos que cada história revela uma raiz e cada raiz revela um dom. E hoje, para a nossa conversa, nós temos uma pessoa muito especial, Maria Helena Baracá, seja muito bem-vinda. Obrigada, Samuel. É um prazer ter você aqui conosco. Maria Helena Baracá tem a sua trajetória ampla, começa a sua trajetória como artista plástica, hoje design de interiores, empresária, vai contar um pouquinho de como toda essa trajetória formou quem ela é, suas experiências e de como tudo isso faz parte da vida e da jornada dela. Obrigada, Samuel, pelo convite. Fico lisonjeada em estar aqui hoje com você. E é muito bom a gente poder conversar. A gente sempre conversa. Sim, né? já é de casa, né? Exatamente. A gente sempre tem nossas conversas sobre Sim. a trajetória, sobre as coisas que importam na vida. É isso. Né? Os caminhos que a gente escolhe seguir. Sim. Né? E eu acho que isso mostra em quem a gente se transforma. Sim. Né? Os caminhos que a gente escolhe fazem com que a gente escolha o caminho correto ou não, né? Da vida. E a minha história e a minha ideia é sempre tentar encontrar o melhor caminho. Legal. Né? Então, a minha trajetória profissional, pessoal, ela parte disso, né? Do caminho que eu escolho. Sim. E o que eu sempre tento ficar muito atenta é com quem eu estou compartilhando esse caminho, né? Legal. Que isso eu acho que é o mais importante, né? Sim. Falando dos nossos trabalhos, a gente, né, conversa muito sobre isso, né? Como eu já disse, com quem a gente trabalha, qual é a experiência que a gente tem com o cliente, com Sim. os fornecedores. Isso enriquece a vida da gente. É isso. Né? Maria Helena, você está falando dessa questão do compartilhamento, né, da vida. A gente valoriza muito, né, a essência, né? A gente conversa bastante sobre isso. E compartilha para a gente, eu queria que você, no seu pensamento e na sua história, quem é a Maria Helena na raiz? A Maria Helena além do ofício, da profissão. Que difícil. Olha, eu acho que eu sou muito parecida, né? A minha vida pessoal e a minha vida profissional,
elas são a mesma coisa, né? Eu acho que a minha intensidade das coisas, ela é a mesma, tanto no trabalho quanto na vida. Eu gosto do que eu faço. Então, hoje eu percebo que a minha vida profissional, ela está muito amarrada à minha vida pessoal, porque eu faço uma coisa que eu gosto, né? Então, as minhas duas partes, digamos assim, elas se entrelaçam o tempo inteiro, porque as coisas que eu faço particularmente como pessoa, elas têm muito a ver com as coisas que eu faço no trabalho. Não tem uma separação, não tem né? muito uma separação. Então, por exemplo, como você disse, a minha primeira formação foi artes plásticas, né? E eu gosto muito, né, de artes. Eu gosto de produzir, né, de fazer. Eu já teve uma fase da vida que eu trabalhei muito com instalações, né, esculturas, objetos. Hoje eu não faço mais isso, eu pinto. Mas é uma coisa pessoal hoje, que me dá prazer, sim, né? E que tem a ver também com a minha vida profissional. Então, sim, eu vejo a minha vida pessoal muito entrelaçada com os mesmos desejos e vontades da profissional. Sim. Né? Eu tenho, claro, assim, coisas... Eu sou uma pessoa que gosta do esporte hoje em dia muito, né? Então, eu pedalo, né, bastante. Legal. E aí isso é uma coisa que eu falo que também é um momento, às vezes, de trabalho, porque a hora que você está ali na natureza, né, com o vento no rosto, é um momento de criação, é um momento de inspiração, é um momento de elevação espiritual. Legal. Né? Então, assim, são momentos em que tudo se mistura. Sim. Né? Então, é engraçado isso, né? Ô Marilena, e essa sua paixão, né, pelo design, pelas artes plásticas, né, anos aí de Pinacoteca, né, Museu de Arte Moderna. Sim. Quando que isso começou, né, na sua vida? E o que toda essa experiência, né, de artes plásticas e de todo esse cenário, né, sério, rigoroso, profissional, formou em você e que você carrega até hoje? Então, quando isso começou e como essa jornada nas artes plásticas trouxe para você, não só na questão de experiência artística, mas como experiência de vida? Olha, eu me lembro de desenhar desde sempre. Né? Então, assim, eu era criança, minha mãe sempre fala, minha mãe tem um desenho que eu fiz da minha avó quando eu tinha acho que uns 7 anos de idade, que eu sentei ali e desenhei a minha avó. Né? Que legal. E aí, assim, eu sempre desenhei, eu sempre gostei muito. E meus pais sempre me incentivaram muito. Então, assim, minha mãe era aquela que ia para São Paulo, comprava um monte de livro de desenho, trazia para mim. Olha só. Né? Então, eu sempre fui muito incentivada. Sim. E isso gera uma vontade, né? Porque você tem um incentivo, você tem um dom, digamos assim, uma vontade. É um dom. Um incentivo, você vai atrás, né? Sim. Então, então as artes, elas sempre estiveram presentes. Como uma vocação, um dom mesmo, como né? um dom, como uma vocação. Eu sempre gostei, eu sempre fui criativa. Sim. Né? Sempre gostei muito dessa área. E isso, mesclando as artes com o design, por exemplo, os meus pais sempre gostaram de casa. Minha mãe sempre foi preocupada. Então, assim, eu lembro de eu criança indo com ela comprar quadro. Que legal. Ela arrumando a casa, pondo um vaso diferente. A essência. Desde criança você já viveu isso. Então, eu sempre vivi isso, porque acho que minha mãe sempre gostou. Né? E eu tive esse incentivo. Né? Quando eu era adolescente, eu fui fazer intercâmbio. E aí, eu fui para os Estados Unidos, aquele básico que várias pessoas fizeram. E aí, lá, eu desenvolvi mais a parte artística, porque as artes na escola em que eu fiquei, elas eram bem desenvolvidas. E eu tive um professor lá que realmente me incentivou. E aí, eu fiz muita coisa lá, experimentei técnicas que aqui eu não tinha acesso, porque eu morava, né, aqui no interior. Sim. Não tinha tanto acesso.
E aí eu ganhei até uma bolsa de estudos para morar nos Estados Unidos. Legal. Pelas artes plásticas. Ganhei um prêmio lá, então isso me incentivou. Sim, e aí, combustível, né? Exatamente. Então, quando eu voltei para o Brasil e eu precisei fazer vestibular e tal, aquilo estava muito claro para mim, que o que eu queria era trabalhar com arte. Sim. Né? Então, então a minha escolha foi artes plásticas. Eu fui fazer artes plásticas na FAAP. E aí, né, comecei a minha trajetória aí profissional e mais tarde o design entrou junto com essa parte das artes. O design ele entrou na minha vida muito naturalmente. Você teve uma trajetória desenhando mobiliário também, Exatamente, né? porque o que acontece? Como eu disse, eu sempre gostei disso. Eu me formei, né, me casei, comecei a arrumar o meu apartamento, né, vou só trabalhando com artes plásticas. Mas aí as pessoas iam na minha casa, nossa, que bonito, que legal, olha que diferente. Legal. E aí, a partir disso, eu comecei no meu escritório de artes, eu tinha um escritório de artes em São Paulo, onde eu tinha uma sócia e nós prestávamos serviço para galerias e museus, eu montava exposições. Então, junto com a minha trajetória de artista plástica, então eu fazia trabalho, fazia exposição. Sim. Né? Como você falou, eu fiz algumas exposições no MAN, na Pinacoteca, com essa parte de objetos e instalações. E, ao mesmo tempo, eu tinha um escritório que prestava serviço para os museus e galerias, onde a gente montava exposições de outros artistas, principalmente de fotógrafos. E a partir desse trabalho, eu comecei a desenhar os expositores, desenhar a estrutura da exposição. Nossa. E isso foi me levando para o desenho de imobiliário. Que legal! Aí, uma coisa puxou a outra. Exatamente, porque daí um amigo falava, poxa, você não quer desenhar o armário da minha casa? Você não quer desenhar uma cadeira para mim, um sofá? E com isso eu comecei a trabalhar com desenho de móveis, de trabalhar dentro da área do design de interiores, mas eu não tinha formação. Né? Era aptidão, gosto e dom. Foi o inverso, exatamente. Eu comecei a trabalhar por conta da minha visão de artes plásticas. Sim. Digamos assim, acho que pela estética eu comecei a trabalhar com o design. Só que aí me faltava a técnica. Né? Eu comecei a sentir necessidade, porque eu queria desenhar algumas coisas, mas eu não sabia mexer com nenhum programa que desenhava, eu não sabia, faltava a técnica. Né? E eu sinto muito sempre essa necessidade. Se eu estou fazendo alguma coisa, eu preciso me aprimorar naquilo, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Sim. Então, aí eu fui fazer design de interiores. Que legal. Então, quando eu fui fazer a faculdade de design, eu já trabalhava com isso. Já era natural, né? Já era as suas vivências, exatamente. Né? E foi muito legal, porque assim, na minha visão, para mim, a minha formação em artes plásticas foi essencial, e é essencial para o meu trabalho de design, né? Porque começa dali, né? A minha visão, ela começa mais, acho que pelo lado de uma visão artística, né? E depois ela vai para a funcionalidade. Né? Então, para os detalhes, né? Detalhes, da pessoalidade de cada projeto. Exatamente. Né? Marilena, e assim, a gente está falando de um universo que é muito grande, né? Então, você tinha uma jornada aí de muito estudo, né? Porque não dá para parar de estudar. Sim, com certeza. Um trabalho com muita responsabilidade. Aí você falou do casamento. Como foi e como é para você, o que é o papel da família para você no seu trabalho, em toda a sua construção? A gente sabe que você é mãe, né, e muito dedicada também, esposa. Então, qual é o papel da família na sua vida? Samuel, família é tudo, né? A família é o que importa. Né? Então, às vezes eu brinco que, claro, a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás das coisas. Eu sou muito, né, densa, digamos assim, intensa, né, na minha vida de trabalho, né? Sim. E às vezes, né, meu marido fica bravo, fala, você só pensa em trabalho, né? Mas eu tenho essa intensidade quando a família está bem, quando está tudo bem. Entendi. Quando acontece alguma coisa, quando tem algum problema, na minha cabeça não importa mais nada. Né? Então, assim, lugar de refúgio. É o lugar de refúgio. Então, assim, a família é a base da gente. Né? Então,
quando eu mudei de São Paulo para o interior, foi quando a gente resolveu ter filho e tal. E isso foi uma coisa muito importante para mim, porque eu passei a minha vida de trabalho profissional toda podendo fazer o que eu queria como mãe, como esposa, como filha. Então, eu fui buscar meu filho na escola quase que todos os dias. Muitos dias, meu pai ia, minha mãe, quando eu estava viajando. Mas com muita liberdade, né? Mas com liberdade e com essa possibilidade. Que eu acho que se eu tivesse ficado, por exemplo, em São Paulo, Sim. eu não teria tido essa oportunidade de buscar meu filho na escola, né, com a frequência que eu fui. Né, um laço tão próximo, né? Exatamente. São coisas simples da vida que fazem é o que vale na vida, né? Eu acho que o que vale é o que você vive na sua rotina, no seu dia a dia, na simplicidade. Né? Então, é muito bom você viajar, você fazer grandes coisas, fazer grandes viagens. Eu adoro viajar. Mas eu acho que o que me deixa feliz é a simplicidade da vida, é o dia a dia. Uhum. Então, é fazer um jantar ali, né, mais ou menos, meio improvisado, né, mas tá ali com quem eu amo, com quem é importante para mim. Né? Então, assim, sem a família bem, sem a família com saúde, sem a família ajustada, eu acho que a gente não consegue fazer nada. Legal. Né? É o que você falou, né? Uma base sólida que nos forma e também a gente é chamado para formar, né? Exatamente. Porque a gente vem de uma família, depois a gente cria a nossa para formar a nossa. Exato. E isso vai passando. A gente sempre conversa sobre a relação da fé, da espiritualidade. Né? A gente sabe que você é uma mulher de fé. E o que a fé e a espiritualidade ela mais te ensina nas relações? Olha, eu acho que o que eu mais aprendo sempre, eu já tive várias experiências na vida que me mostraram que a fé segura a onda da gente muito. Então, assim, para mim, você ter fé significa você ter uma relação de amor e cumplicidade com Deus, ou seja lá como você chama, né, o que te dá força, né? Independente da sua religião, das suas escolhas, eu acho que se você tem fé, você trabalha e você vive dentro de uma estrutura do bem, né? Então, assim, eu sempre falo para o meu filho, eu falo, filho, não importa, para mim, não importa se você frequenta um templo, uma igreja, uma instituição, né? Ou não. O que importa é a sua relação íntima com o que te dá força. Né? Então, eu brinco que, há 2 anos atrás, eu fui com umas amigas fazer o Caminho da Fé de bicicleta. Nossa, né? Verdade, eu lembro. Lembra? Foi uma experiência maravilhosa. Né? Foi sensacional. E, para mim, o que mais marcou naquela experiência foi o trajeto. Claro, acho que para todo mundo, mas assim, muitas das pessoas que estavam comigo, elas estavam na expectativa de chegar ao santuário, chegar em Aparecida. Sim. E para mim, chegar em Aparecida não fazia muita diferença. Sim. Eu não estava ansiosa para chegar em Aparecida. É bonito, é maravilhoso ali, tem né? Mas não é isso que me engrandece, digamos assim, que me enche o coração. O que enche o meu coração é o caminho. É o contato ali, aquela sensação de você estar com uma presença divina com você, de que tem uma coisa ali, não sei o que é, que está do seu lado, que está te acompanhando, que está te dando força. Sim. E isso foi no Caminho da Fé e foi em todas as experiências que eu vivi. Eu já vivi inúmeras experiências onde eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Que eu preciso de ajuda, né? E essa ajuda veio como se levantassem asas nas minhas costas, né? Sim. Essa sensação que eu tenho, parece que tem sempre algo que te levanta e te ajuda, né? Então, a fé para mim é uma coisa do meu dia a dia, né? Eu não frequento muito instituições religiosas, eu não sou de ir a ambientes, mas a espiritualidade é uma coisa muito importante na minha vida, muito presente.
Bacana. Né? Então, é isso. Né? Você falou de uma coisa que para mim também é muito marcante, sobre enxergar a presença divina em todas as coisas, né? Na natureza, nas relações e no caminho. Uhum. Quando esse caminho é feito na jornada do amor, com o coração aberto, essa relação se torna tão autêntica, e é o que você falou, aonde quer que a gente esteja, fazendo o que for, isso está presente. É como um combustível para a gente viver e ser o que a gente é. Exatamente. Né? E isso é maravilhoso. Você falou de uma coisa também que é muito legal, sobre sensações, né? Que isso é muito importante para você. Uhum. Quando você está projetando um ambiente, criando, né? E cada um tem uma necessidade e uma particularidade. Sim. O que você mais deseja que uma pessoa, o seu cliente, né? E que também, na maioria das vezes, deixa de ser cliente e vira amigo. Você tem esse vínculo muito forte. Sim. O que você mais deseja que as pessoas sintam com o seu trabalho e com as relações que você estabelece? Olha, cada projeto, eu falo que cada projeto é único, né? E eu acho o seguinte, a pessoa, a minha proposta é sempre que o cliente more na casa dele. Então, a casa do Samuel é diferente da casa da Maria Helena, né? Então, como tem que ser a casa do Samuel? Tem que ter as coisas que o Samuel gosta. É isso. Tem que ter a personalidade do Samuel. Isso. Tem que ter a história de vida do Samuel. Então, a estética, ela tem que abraçar a história. Né? Então, assim, acho que o maior desafio é eu abraçar a sua história e colocar dentro da estética que eu estou te propondo. Né? Porque você vai ter aquela peça, de repente, que você ganhou da sua avó, que nem é tão bonita, mas eu tenho que fazer ela ficar bonita, ela ficar esteticamente harmoniosa, porque eu não posso tirar ela da sua casa. Né? Eu acho que é fácil eu pegar você e falar, Samuel, vamos fazer uma casa nova para você. Vamos lá, vamos comprar tudo novo, né? E vai ficar uma casa linda, mas é a casa do Samuel? Verdade. Ela tem a sua identidade? Então, eu tenho essa preocupação. Eu acho que você tem que agregar peças bonitas, peças de design. É claro que cada projeto ele é organizado de acordo com um briefing e as necessidades do cliente. Sim. Então, tem cliente que a gente vai buscar uma peça mais individualizada, uma peça com um design assinado. Tem cliente que a gente vai trabalhar com uma peça que eu vou desenhar e vou mandar executar. Né? Tem várias possibilidades. Sim. Né? Mas você tem que estar presente ali. Então, o seu gosto, a sua história... Nasce de dentro, né? Nasce de dentro. Você tem que chegar lá e falar assim, poxa, essa casa sou eu, essa casa é minha. Né? Então, isso dá trabalho para quem executa. É verdade. Mas também dá muito prazer. Então, eu brinco que eu falo que eu não consigo enxergar o trabalho como uma coisa pesada de, poxa vida, todo dia eu tenho... Tem gente que fala, segunda-feira, tem que ir para o trabalho. Eu não tenho isso. Eu adoro o meu trabalho, eu gosto do que eu faço. Então, realmente é um prazer. Então, eu fazer uma criação e entregar para você e você gostar... É uma alegria na minha vida, né? É uma coisa muito legal. E depois você concretizar, porque uma coisa é o papel, né? Sim. Você faz um projeto, fica lindo, eu te entrego. Tá bom, mas e aí? Vamos executar isso. Vamos deixar pronto. Vamos montar com essas peças, com a sua individualidade ali encaixada. É maravilhoso. E, né? é o que a gente percebe que tem se perdido. Né? Essa essência de quem é o outro. Então, quem é o outro é a base para construir aquilo que ele precisa, aquilo que ele sonha. Então, essa sua sensibilidade, eu falo porque eu convivo já com você há 15 anos, Sim. É uma sensibilidade que não é só no discurso, mas traduz em tudo aquilo que você faz. E é nítido. As pessoas, né, que a gente convive, a Maria Helena, você traz para esse seja da amizade. Eu acho que é justamente por isso. Essa sensibilidade de entrar no outro, no mundo do outro, e falar assim, não é o que eu acho que é bom,
mas o que você constrói com base na essência do que o outro é. Então, o design e a arquitetura, para mim, é exatamente isso que você falou. E é o que mantém as coisas puras, e a relação do belo de um jeito que não é só estética, né? É o belo da relação, é o belo da conexão mesmo com o outro. Isso é incrível, né? E é muito importante, porque quando eu estava falando isso no escritório essa semana a gente começou com umas estagiárias novas e eu estava passando isso para elas. Falei, gente, quando a gente entra na casa do outro, a gente entra na intimidade. Né? Quem trabalha com essa parte de interiores, você entra muito na intimidade da pessoa. Né? Você vai desenhar o interno dela ali. Tudo que ela vive, né? Quantas panelas ela tem, quantos pares de sapato. Né? Então, você entra muito na intimidade da pessoa. Então, você tem que ter uma sensibilidade, uma preocupação para você entender aquilo, né? Entender o que ela quer. Às vezes é difícil até você conseguir... Porque, às vezes, o discurso da pessoa, do cliente, ele não é tão claro. Sim, né? É difícil, às vezes, você chegar no que realmente ele quer. É uma linha, né? É uma linha. Você vai ali... né? Então, eu tenho essa preocupação. Eu quero entender exatamente o que vai te dar prazer ali, quando você entrar. Legal. Né? Então, assim, a pessoa ter um dia de trabalho, cansado, tal, chegar em casa, sentar... Né? E com uma iluminação adequada, com um acabamento, né? Tudo bonito ali. Ela olhar e falar assim, poxa... Que tem a cara dela, né? Que tem a cara dela. Que ela fala, poxa, como essa casa tá gostosa. Como eu me sinto bem aqui. Legal. Né? A ideia é essa. É isso que eu quero entregar para o cliente. Legal, né? bacana. Então... Marilena, a sua jornada, né, também de uns anos para cá, além de artista e designer, também é de empresária, né? E não podia ser em outra área que não fosse design de interiores. Como começa o projeto, né, de loja e curadoria ali de design e como você concilia hoje o trabalho da loja, né, e a liderança ali como dona da loja, com toda essa sua jornada? Como que surgiu isso e como isso está acontecendo para você? Olha, a ideia da loja, eu tenho essa ideia há muitos anos. Legal. Porque o que acontece? Como a minha ideia é sempre entregar o trabalho, o projeto finalizado, completo. Quando eu apresento um projeto para você, eu estou te propondo ali uma estética bem detalhada. Então, assim, eu te ofereço uma ideia em que eu estou colocando um quadro X com um vaso numa altura determinada ali na frente daquele quadro, enfim. Eu te proponho uma coisa. O que estava acontecendo comigo? Quando eu finalizo o projeto, eu tenho ótimas lojas aqui para eu comprar, que tem peças maravilhosas que eu compro muito, mas algumas coisas eu não conseguia encontrar. E por que eu não conseguia encontrar? Não porque a loja não tenha coisas bonitas, mas porque a loja não sabe o que eu estou oferecendo, o que está na minha cabeça. Exatamente. Né? Então, assim, eu vou numa loja, acho um vaso bege maravilhoso, mas eu queria ele num tom verde. Sim. Né? E aí, a loja não sabe que eu quero verde. Então, eu comecei... A ideia da loja foi para quê? Para que eu tivesse, no final do projeto, todas as peças que eu idealizei, aqueles detalhezinhos para o cliente. Fantástico. Então, eu comecei a trazer as coisas. Então, o que eu faço hoje? Quando eu estou fazendo um projeto, se eu te proponho uma peça, eu já tento buscar essa peça na curadoria da loja. Se der certo, bacana. Se não der, a peça está à venda na loja, não tem problema. Sim. E uma outra coisa que sempre eu tive vontade é de ter peças com um design bacana e um custo acessível. Poxa, isso Então, isso é importantíssimo na minha curadoria. A gente sabe disso, né? Porque é isso, legal. Porque você viaja para vários países, você vê lojas muito bacanas. Claro que você tem lojas com peças assinadas, com quadros assinados de artistas. Isso é uma coisa que eu também tenho na loja e proponho. Sim. Né? Mas eu acho que eu queria trazer
o outro lado também. Acessibilidade. A acessibilidade. Uma peça de design super bacana com um preço legal. Legal. Então, eu brinco que na minha loja eu tenho peças de R$30 até o limite. Sim. Né? Depende do que o cliente quer. Claro, né? Mas claro. eu preciso ter, eu quero ter a possibilidade de você montar uma estante, de repente, numa sala, com várias peças, com um design bonito, mas que acessível. Caibam no orçamento. Legal. Entendeu? Isso é muito sensível, é muito importante, né? Sim. Com tanta informação para o cliente, né? Você também conduzir e fazer esse filtro. E Marilena, em todo esse caminho, qual é para você o maior desafio que você enfrenta e o que você espera que esse desafio te ensine? Nossa, deixa eu pensar. Olha, se eu for colocar na mesa a minha vida como um todo, né, eu acho que o maior desafio entre o profissional e o pessoal é o equilíbrio. Né? Então, assim, como eu falei, eu entro com uma intensidade muito grande no trabalho. Então, um desafio meu, como pessoa, sim, é tentar manter esse equilíbrio. Legal. Né? Entre o trabalho e a vida pessoal. E às vezes eu preciso de uns puxões de orelha familiares, né? Mas eu entendo também esse lugar, né? Esse lugar, porque eu faço uma coisa que eu gosto, então realmente eu às vezes, né, acabo tendo uma intensidade muito grande. E como profissional, né, eu acho que o maior desafio da minha vida profissional é sempre esse de eu tentar me colocar no lugar do cliente e trazer o melhor para ele. Né? Então, assim, o meu comprometimento, a minha seriedade com o cliente, ela é grande. É por inteiro, né? É por inteiro. Então, eu sempre procuro entregar o melhor de mim, o melhor do meu trabalho para o cliente. Né? E isso eu acho que é um desafio diário. Né? Você está sempre tentando fazer tudo com intensidade e com profissionalismo, com amor, né? Se dedicando. Então, isso eu acho que e é o que acho que é o que vale, né? O que vale da vida profissional. Essa entrega total e fazer aquilo que a gente ama, né? Exatamente. Marilena, pra gente é sempre um prazer estar com você. Obrigada. Escutar mais da sua história, né? Por mais que a gente converse, né? Sempre tem alguma coisa, sempre né? tem alguma coisa nova, né? Para as pessoas também que te escutam, que convivem com você, é inspirador, né? Fazer essa caminhada. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por compartilhar, né, conosco quem você é, da sua história. E tenho certeza que vai enriquecer não só a minha vida, como já enriquece, mas a vida de todos aqueles que vão te escutar. Obrigado pelo seu tempo, viu, por caminhar junto com a gente. Eu que agradeço, Samuel. Foi um prazer estar aqui com você e que a gente possa ter inúmeras conversas ao longo da vida. Não, Obrigada. É isso, obrigado. Essa conversa muito gostosa, né, que nós tivemos aqui hoje. Curtam a nossa página, conheçam mais da proposta do Domcast, né? Nós falamos muito sobre a relação do ser, sobre as nossas raízes, né? E para que outras pessoas também cheguem à nossa página, conheçam os nossos diálogos, os nossos propósitos, né? Compartilhem com os amigos, curtam a nossa página, comentem, vai ser muito importante para nós e um prazer ter vocês aqui com a gente. Um abraço.